Bom dia. Bom dia, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Estudaram muito nesse final de semana? Entre as várias disciplinas que vocês fazem, cálculo 2 também não. Tem um aqui falando que não estudou. Olha, gente, aproxima-se a nossa primeira avaliação, né? E aproxima-se mais ainda as listas semanais que vocês têm que entregar, né? Temos com uma nova lista aí no ar. Tá? Bom, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar de cálculo. Eu quero começar aqui. Vamos começar a aula de hoje com um desafio. O que estamos vendo aqui? O que estamos vendo? Uma bola, tá? Então, o desafio aqui é chutar essa bola de modo que ela alcance exatamente o ponto final dessa seta aqui, tá? Então, apareceram alguns candidatos aqui para encarar o desafio. Primeiro candidato apareceu aqui um garotinho que disse que topa fazer esse desafio. Vamos ver o desempenho dele. Ok, foi perfeito, né? Vamos ver de novo. Conhecem a camisa do garoto? Não? Bom, agora vamos ver o segundo candidato. Vamos ver de novo? Mas ele estava tão cheio de marra aqui assim. Acontece, né, gente? É um caso, acho que é um caso que merece ser estudado, não acha, não? Por que tivemos desempenhos tão distintos? Olha só, nos dois casos, a pessoa chuta a bola, essa bola, ela segue uma trajetória, vamos pensar nessa trajetória no plano, né? Apesar de que ela está também no espaço. Então, se a gente observar, se a gente colocar aqui um sistema de coordenadas no plano, onde está a pessoa que vai chutar a bola, considerando que essa bola aqui está na origem. Então, olha, há um instante qualquer, essa bola está ocupando uma certa posição aqui no plano. Tá? Entende? Por exemplo, nesse instante aqui, a bola ocupa uma certa posição aqui no plano. Tá? Então, em qualquer instante aqui, depois do chute, essa bola está ocupando alguma posição aqui no espaço. Tá? Então, por exemplo, no instante. Como considerar que o tempo está em segundo? Então, 3 segundos depois do chute, essa bola está numa posição aqui P1. Tá? Então, ela está... As coordenadas, esse é um ponto que tem duas coordenadas, né? Um ponto no plano. Essas coordenadas representam a distância aos eixos coordenados. Então, 3 segundos depois, a bola estava numa posição, a posição P1. Aí ela está, então, a uma certa distância, né, do eixo Y, ela está a uma certa distância do eixo X, e a gente pode representar a posição dessa bola por meio de um vetor, né, que é o que a gente chama de vetor posição da bola. Né. E a cada instante, ela está ocupando uma outra posição. Passou aqui, 6 segundos depois, a bola já está numa outra posição aqui. Então, ela já ocupa um ponto P2. E as coordenadas desse ponto podem ser dadas por meio de um vetor posição, né? E assim, para cada instante, passou mais um instante aqui. 15 segundos depois, a bola já ocupa uma outra posição aqui. Tá?
Então, essa posição é dada por meio de um outro vetor posição. Então, ao longo do trajeto, ela descreve uma trajetória e a cada instante, né, ela está ocupando um ponto nessa trajetória e esse ponto é dado por meio de um vetor posição. Então, assim, de um lado eu tenho o t, que é o tempo, e de outro lado eu tenho qual é a posição que essa bola está ocupando na trajetória que ela foi feita, tá? Então, hoje a gente vai iniciar o estudo de funções que têm esse comportamento aqui. Que estão as chamadas, podemos ver aqui o slide, as funções vetoriais, tá? Mas antes da gente falar em função vetorial, vamos recordar as funções que a gente estudou no cálculo 1, que eram funções de uma variável real a valores reais, tá? Porque a gente vai ver que as funções vetoriais têm tudo a ver com essas funções. Então, olha só, recordando a definição, o que é uma função de uma variável real a valores reais? Ela é uma regra que vai associar a cada número real, cada número real x pertence a um conjunto, só que esse conjunto, ele é um subconjunto dos números reais, então esse x aqui é sempre um número real. Então, para cada elemento desse conjunto x, ela associa um outro número real. Então, olha, tem duas palavrinhas que eu destaquei aqui. Uma função, ela tem que fazer isso. A todo elemento de um conjunto, ela associa um único no outro conjunto, tá? Aqui eu coloquei regra, aqui entre aspas, porque às vezes nem sempre a gente tem essa regra explícita, né? Às vezes a função é dada por meio de uma tabela. Aí de um lado eu tenho informação, de outro lado eu tenho a outra informação. Por exemplo, a gente pode relacionar número de matrícula da UFPA e nome do aluno, né? A gente não tem uma regra explícita, mas a todo número de matrícula corresponde um aluno, né? E esse aluno é único. E não tem nenhum número de matrícula sem aluno, tá? A gente pode enxergar isso como uma função. Então, olha só. Eu tenho aqui, então, o subconjunto de R, que é o que a gente chama o domínio da função, e de outro lado, o contradomínio também é real. Então, função de uma variável real, ela vai associar a todo elemento desse conjunto A, todo número real, um outro elemento no conjunto R, que também é um número real, tá? A gente diz que o A é a variável de entrada ou a variável independente, e o Y, que é o correspondente à variável de saída ou a variável dependente. Então, olha, em geral, a gente dá nome para a função, né? Quero chamar a minha função de f, tá? Eu só estou batizando a função. Então, o que vai ser o f? Vai ser uma regra que vai associar a todo elemento do conjunto A, que eu estou chamando de x, o elemento em y. Então, esse y, que é o correspondente de x pela função f, a gente diz que ele é a imagem de x, certo? Recordam tudo isso, né? Que vocês já sabem, mas eu gosto sempre de partir das recordações. Aí, olha, a regra, por exemplo, a regra pode ser 2x mais 1. Então, o que essa função vai fazer? Para cada número real que eu pego no conjunto, ela associa o dobro dele somado com 1, tá? Então, por exemplo, essa função vai associar o 6 em quem? Supondo que 6 seja um elemento do conjunto A. Que é o correspondente do 6 por essa função f? 13, certo? Então, a gente diz que o 13 ele é a imagem do 6 pela função f, tá? Fez aqui a continha. Quem é o correspondente do menos 3 por essa função? Aí vocês só sabem que o número positivo é, gente. Muito bem. Tá? Então, quem é a imagem do menos 3 pela função f? Usa a regra, né? Ela associa ao menos 5. Tá? Oh, mas eu não quero chamar a minha função de f, quero chamar de x1. Posso? Claro, a função é minha, eu batizo ela com o nome que eu quiser, tá? Aí eu não quero chamar minha variável independente de x, quero chamar de t, sem problema, tá? Então, x1 é uma função que vai associar todo número real à imagem desse número pela
a imagem desse t pela função x1, e aí eu digo aqui qual é a regra, né? Se for uma regra explícita. Por exemplo, essa função vai levar cada número real no cosseno dele, tá? Então, pega um número real e leva em outro número real, função de uma variável real a valores reais. Então, essa função, quem é o correspondente do zero por essa função? É o cosseno do zero, né? A regra diz. Então, vai levar o zero no 1. Quem é o correspondente do π sobre 4 por essa função? É o cosseno de π sobre 4, né? Que é a raiz de 2 sobre 2, ok? Quero chamar a minha função de x2. Tudo bem, sem problema. Então, essa função x2 vai associar todo o número real t, a imagem dele, o correspondente. A regra agora vai ser t seno t, ok? Então, para cada t, existe um único t seno t associado. Então, essa função vai levar o zero aonde? O zero, tá? Ela vai levar o π sobre 2 em quem? Faço a continha lá. π sobre 2 vezes seno de π sobre 2, que é 1, tá? Vai levar no π sobre 2. Então, simples assim, são as funções de uma variável real, valores reais. Imagina agora que eu tenho uma regra que a todo número real, ela vai me retornar um vetor agora, né? Um vetor n-dimensional, tá? Então, é o análogo à função de uma variável real, valores reais. Só que agora, ela não está associando número em número. Para cada número, ela me retorna um vetor, tá? Então, seria isso aqui, ó. Também eu tenho uma regra, estou chamando alfa, que vai pegar elemento num conjunto A e vai levar agora em vetores. Para cada número real t que eu pegar, quem vai ser o correspondente? Vai ser um vetor em Vn. A única diferença é que a imagem agora são vetores, tá? Então, essas a gente chama de funções vetorial ou funções a valores vetoriais, tá? Então, as imagens são vetores em Vn, ok? Vou usar aqui a notação para função vetorial, o nome que a gente der para a função com a setinha em cima, tá? Para diferenciar das funções funções reais, tá? O nosso livro-texto usa letras em negrito para funções vetoriais, ok? Então, olha só, vamos olhar um pouquinho mais de perto essa função vetorial. Mas entenderam qual é a ideia da função vetorial? Sim? Tá? A única diferença é que pega número real, nas funções reais ele retorna um número real, agora retorna um vetor, tá? Tipo a bola, quando chuta a bola. 2 segundos depois, onde está a bola? O que ela vai me dar é um vetor posição, tá? E não um número real. Então, eu tenho aqui, ó, o número real vai me tornar um vetor. Só que esse vetor, ele está dependendo de t, tá? Então, as coordenadas da imagem de um t, elas, por sua vez, também são funções de t, tá? Porque para cada t eu tenho um vetor diferente. Então, não é uma coisa constante, elas dependem de t, tá? Então, esses elementos da imagem, por sua vez, eles são funções. E são funções como? São as funções como a gente viu lá no início, de uma variável real, valores reais, tá? Com cada elemento aqui é uma função que vai pegar números reais e levar em números reais, tá? Então, as coordenadas, tá, da imagem de uma função vetorial, por sua vez, são funções, ok? E aí elas são chamadas as funções componentes ou as funções coordenadas da função vetorial, tá? Então, olha só, dando nome aqui, é igualzinho função de uma variável real, valores reais. O valor da variável independente, a variável independente pode assumir todos os valores aqui num conjunto. Esse conjunto a gente diz que é o domínio da função. E, em geral, a gente vai denotar aqui por D com o alfa, né? Com o nome da função aqui, o domínio da função alfa, tá? Quando o domínio for dado explicitamente, o domínio é aquele conjunto que é fornecido. Mas, se esse domínio não é dado, né, fica subentendido que o domínio vai ser o maior subconjunto de R para o qual eu posso calcular a imagem em todas as funções coordenadas, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Ver qual é o domínio da primeira função, qual é o domínio da segunda função, qual é o domínio da enésima função, e fazer a interseção deles, porque para cada t eu tenho que poder calcular a imagem por cada uma das funções coordenadas, ok? Que é o domínio de existência da função, que a gente chama.
Ok, tranquilo? Muita informação? Não, né? Agora a gente vai trabalhar essas informações, tá? Em particular, a gente vai trabalhar com funções vetoriais bidimensionais e tridimensionais, tá? Então, o que é uma função vetorial bidimensional? É aquela que vai pegar um número real e vai levar num vetor no plano, um vetor bidimensional. Então, cada número real vai associar um vetor. Só que esse vetor vai ter quantas coordenadas, gente? 2, só isso. Então, eu tenho aqui 2 coordenadas, só que cada uma dessas coordenadas, por sua vez, são funções, tá? Então, esse x1 é uma função que vai pegar números reais e levar em número real, e x2 também é uma função que vai pegar número real e número real. Então, são funções de uma variável real a valores reais, ok? Então, ó, exemplo de uma função bidimensional. Essa função aqui, olha, o domínio foi dado, então ela está definida em todo o R, e ela pega número real e vai levar aonde? Num vetor bidimensional. Olha como são as coordenadas do vetor. A primeira coordenada é uma regrinha, como a gente viu no primeiro exemplo lá de função de uma variável real, depende de t. A segunda coordenada também está dependendo de t. Então, são 2 funções, tá? As coordenadas. Então, em geral, a gente vai encontrar essa função assim, olha, só a regra dela. Alfa de t, ela leva no vetor de coordenada 2t mais 1t menos 1, tá? E aí a gente omite o domínio, né? Eu que tenho que fazer a minha análise e descobrir qual é o domínio da função. Como também depende da aplicação, né? Você está usando essa função para alguma aplicação e a tua aplicação restringe lá o teu domínio. Tem que ver também as condições da aplicação que você está estudando. Ó, posso ter um exemplo, outro exemplo, uma função que vai pegar números reais e vai levar no vetor bidimensional, cujas coordenadas são raiz de 4 menos t e t mais 3, tá? Que a gente pode encontrar essa função assim, olha. Aqui a primeira coordenada, multiplicada pelo vetor i, lembra do i, né? E a segunda coordenada multiplicada pelo vetor j. Então, eu posso encontrar essa função dessa forma, posso encontrar essa função apresentada dessa forma. É a mesma coisa, tá? Outro exemplo, a cada número real está associando o vetor de coordenada 1 mais cosseno t e 1 mais seno t. Tá? Então, em geral, a gente vai encontrar essa função apenas assim, dada a regra, ou tá, como uma soma de múltiplo dos vetores i e j, vetores da base de V2. Ok? Aí, olha só, vamos ver agora o que é o gráfico de uma função vetorial. Suponhamos que eu tenha aqui uma função vetorial bidimensional, que significa isso? É uma regra que a cada número real associa um vetor, né, bidimensional, onde as coordenadas, por sua vez, são funções. E agora com a restrição que essas funções que estão aqui são funções contínuas. Lembram de funções contínuas de cálculo 1? Né? Então, o gráfico de funções contínuas não tem interrupções, né? Não tem buracos. Então, vamos assumir que essas funções coordenadas são funções contínuas. Aí, olha só. Essa função alfa, então, a cada número real t que ela pega no domínio, ela vai levar num vetor bidimensional, tá? Mas nós já vimos que a todo vetor bidimensional, a gente associa um ponto no plano, certo? Lembram disso? Quem é esse ponto que a gente associa? Não lembra mais? Quem é esse ponto que a gente associa para cada vetor do plano? É o ponto final do vetor posição, né? A gente viu que todo vetor do plano a gente associa a um ponto. Que ele tem um vetor, um representante de posição, o ponto final dele, certo? É por isso que quando a gente pega esse vetor, vê o vetor de coordenada 2, 3. Quem lembra? Que é esse 2, 3? É o ponto final do representante de posição desse vetor, tá? Que quem é o P é o ponto final do representante de posição do vetor P. Então, se você tem uma função vetorial para cada valor no domínio, você vai ter um
ponto lá no plano, tá? É o vetor posição, tá? E aí, olha, quando o t vai assumir todos esses valores aqui no domínio, esse ponto final, ele vai descrever uma curva no plano, tá? E essa curva é que é considerada o gráfico da função, ok? Ficou claro, gente? Vamos ver aqui. Ó, no caso da bola, tá? Situa a bola, t segundos após, ela se encontra na posição que é dada por esse vetor aqui, tá? Alfa de t, o vetor de coordenadas t, 9 seno de t sobre 6. Então, observa que é uma função vetorial. A cada t está associando um vetor bidimensional. Aí, o que vai ser, então, o gráfico disso aqui? Observa que a cada instante, essa bola tem um vetor posição aqui, tá? Que dá as coordenadas. Então, esse ponto final é que ele descreve uma trajetória, tá? Então, essa trajetória descrita pelo ponto final que é considerada o gráfico da função vetorial. Ok? Ficou claro, gente? Tá entendido? Tá ou não? E olha só, vamos ver aqui o slide. Então, a gente tem aqui uma função bidimensional, tá? E aí, eu tenho o gráfico dessa função. O que é o gráfico dela? É a curva que é descrita pelo ponto final do representante de posição. Aí, sei lá, essa aqui é uma curva, está representando o gráfico de uma função vetorial bidimensional. Então, para cada ponto que eu pegar aqui nesta curva, eu tenho um ponto P. Então, esse ponto tem coordenadas x e y, certo? Ele é um ponto do plano. Só que ele está na curva, então ele é o ponto final do representante de posição da imagem, né? Alfa t, para algum parâmetro t, tá? Só que essa função aqui, a regra dela é x de t, é um x1 aqui de t, função coordenada, x2 de t. Então, esse x aqui da curva, ele está sendo exatamente a imagem de x1 para algum t. Ele é um x1 de t. O valor de y, ele é a imagem aqui da função x2 de t para algum parâmetro t. Tá? Quando a gente obtém isso aqui, aqui eu vou ter uma expressão que depende de t, aqui eu vou ter uma expressão que depende de t. Tá? Então, a gente diz que são as equações paramétricas da função vetorial. Tá? E esse t que vai aparecer aqui é chamado parâmetro. Assim como a gente já escreveu equações paramétricas da reta, né? Equações paramétricas do plano, a gente vai ter equações paramétricas de curvas mais gerais. Tá? Então, para cada t que eu pego no parâmetro, eu tenho um ponto na curva, e se esse ponto está na curva, o x é a imagem da primeira função coordenada, primeira função componente, e o y é a imagem da segunda. Aí são chamadas equações paramétricas, tá? Quando eu tenho as equações paramétricas, eu tenho aqui o parâmetro. Eliminando o parâmetro, em geral, quando a gente consegue eliminar o parâmetro, a gente vai obter uma equação só nas coordenadas x e y. Aí são chamadas equações cartesianas da curva. Ok? Então, tá entendido tudo isso aí? Já posso cobrar de vocês? Não? Tá, então, vamos trabalhar alguns exemplos para a gente se familiarizar com esses conceitos aí. Função real ou função vetorial? Esse exemplo aí. Vetorial, porque para cada número t, a imagem é um vetor, tá? É uma função vetorial. E a gente vê que ela tem apenas duas funções componentes ou funções coordenadas. Portanto, é uma função vetorial bidimensional. Aí vou fazer uma pergunta, é meio difícil, mas vocês pensem um pouco e me respondam.
Alfa de zero, ou seja, está perguntando assim, que é a imagem de zero por essa função? Essa função associa o zero a que vetor? Vai lá na regra, né? E aonde tem t, substitui por zero, porque aqui, portanto, essa função leva o zero no vetor 1, menos 1, de coordenadas 1, menos 1. Que é a imagem do menos 2 por essa função? Eu já vi que quando tem número negativo, vocês demoram. Menos 3, menos 3. Muito bem. Então, está claro isso aí, né? Enxergar como é. O que a função está dizendo, como é que eu calculo a imagem de um elemento. Aí eu quero determinar quem são as funções componentes dessa função. Ela é uma função vetorial bidimensional, portanto, tem duas funções componentes. Tá? Essas funções componentes, você dá o nome que quiser para ela. A maioria dos livros, a função x, y, mas só que ela depende de t, uma x de t, uma y de t. Vou chamar aqui de x1, x2, x3 para as funções componentes. Tá? Então, o que é a primeira função componente? Essa regrinha aqui, x1 de t é 2t mais 1. Veja que ela é uma função de uma variável real, valores reais. Segunda função componente, é a segunda regra aqui. Ok. Vamos determinar o domínio da função vetorial alfa. Né? Posso calcular a imagem dessa função para que valores de R, perdão. Tem algum que eu não posso calcular? É isso que a gente está falando do domínio. Tem alguém que não posso calcular, que eu tenho que deixar de fora? Aí a gente vai olhar o domínio de cada uma das funções componentes, tá? Vamos olhar aqui x1. Qual é o domínio de x1? Tem alguma restrição de você pegar um número real, multiplicar por 2 e somar com 1? Não. Está definida para todos os reais. Vou olhar o domínio da função x2. Temos alguma restrição aqui? Nenhuma. Portanto, quem é o domínio da função alfa? É a interseção desses dois domínios, tá? Que vai dar o próprio conjunto dos reais. Aí, que são as equações paramétricas? Simplesmente, se esse é um ponto que está na curva, isso aqui é o x, isso aqui é o y. Tá? Então, o x é 1 mais 2t e o y menos 1 mais t. Conhecemos essas equações paramétricas de outros carnavais, como se diz? O que é isso aí? Equação de quê? De uma reta no plano, certo? Muito bem. Um ponto dessa reta. Ele está olhando aqui para a gente. 1 menos 1. Um vetor diretor dessa reta. 2 e 1, tá? Então, o que vai ser a... Não. Essas são as equações. Então, a gente já identifica que isso aí é uma reta, né? Como é que vai aparecer essa reta ali no gráfico da função? Tá? Aí eu quero traçar um esboço do gráfico dessa função. Aqui é muito fácil da gente ver. Em geral, né, não é fácil você traçar esboço de curvas, principalmente se são curvas no espaço. Tá? Então, o que ajuda a gente, às vezes, a traçar esse gráfico são as equações cartesianas, né? Quando a gente elimina o parâmetro e aí identifica curvas que a gente já conhece. Tá? Mas, em geral, a gente lança a mão de software gráfico para fazer as curvas mais complexas. Mas essa aí não, que a gente já sabe. Né? E como é que eu posso obter as equações cartesianas a partir das equações paramétricas? Eu tento eliminar o parâmetro, né, gente? A gente tem aqui as equações. O x, ele é 1 mais 2t. O y, eu precisava descobrir o y. É menos 1 mais t. Né? E aí, eliminando o parâmetro, aqui eu vou ter que o t vai ser igual a x menos 1 sobre 2. E aqui a gente tem que o t ele é y mais 1. Né? Portanto, a gente vai ter essa identidade aqui. Eu já vou passar. E o y vai ficar igual a x sobre 2. E aqui vai ficar menos meio. Já estou querendo juntar aqui, tá, gente? Vai ficar menos meio, menos 1, né? Menos 3 meios.
que é a mesma reta, né, que a gente já tinha identificado, tá? Aí a gente obtém as equações só em x e y, ok? Então, o que vai ser o gráfico dessa função vetorial? Vai ser essa reta aí. Mas como é que funciona? Como é que eu enxergo que é essa reta aqui? Então, essa função vetorial, para cada t, ela associa um vetor, né, de coordenada 1 mais 2t e 1 menos t. Tá? E o ponto final, para cada t, o ponto final desse vetor que vai descrever aquela reta. Tá? Então, olha só, estou colocando aqui no GeoGebra alguns valores para o parâmetro t. Lembra que ele é livre, pode assumir qualquer valores reais. E aqui a gente tem ponto final. Por exemplo, quando o t é menos 3, o representante, o vetor de posição do alfa menos 3 é esse aqui, né? O ponto que vai da origem até o ponto de coordenada menos 5, 4. Quando o t varia, esse ponto final aí, ele vai descrevendo, então, a curva, que é o gráfico da função vetorial, né? Que é exatamente aquela reta ali que a gente já, nesse caso, a gente saberia desenhar, né? Mesmo sem ver esse comportamento aí. Ok? Então, aí essa reta é a reta que passa, olha, pelo ponto de coordenadas 1 e menos 1. Ok? Então, aqui eu tenho o gráfico da função, que é a reta, mas ela é o quê? É o ponto, é a curva que foi descrita pelo ponto final do representante de posição desse vetor, quando o t varia. Outro exemplo, outra função vetorial bidimensional. Tá? Para cada t, ela está associando o vetor de coordenadas alfa de t, raiz de 4 menos t, t mais 3. Essa função leva o 4 em que vetor? Quem? É que eu não estou ouvindo vocês. Ela leva o 4, ou seja, quem é a imagem do 4 pela função aí? 0 e 7. É um vetor, certo? Leva no vetor 0 e 7. Eu representei assim, ó. Então, é 0 vezes i, eu posso representar só como 7j. Tá? Porque ela foi a regra foi dada nesse formato aqui. Que é a imagem do menos 12. Lá vem um negativo aí, gente. Bacana, agora vocês foram rápidos. Eu gostei disso. Muito bem. Que é o domínio dessa função? Podemos calcular a imagem dela para qualquer número real? Não, né? Olha só, aqui tem uma regra. Então, a gente vai determinar quem é o domínio da primeira função coordenada, domínio de x1, né? Chamando essa função aqui de x1 de t, essa aqui de x2 de t, tá? Como a gente tem uma raiz, eu preciso que o radicando seja maior ou igual que 0, tá? Então, ela só vai estar definida aqui para 4 menos t maior ou igual que 0. Né? E aqui a gente vai ter o t, então tem que ser menor ou igual que 4. Tá? Domínio de x2. Temos alguma restrição para calcular aqui? Nenhum. Então, todos os reais. E aí, o domínio dessa função vai ser a interseção desses dois domínios aqui, né? Então, o domínio da função alfa, a gente vai fazer a interseção do domínio de x1, que é o intervalo aqui, que vai de menos infinito 4, e faço a interseção com R, certo? Que vai dar, então, esse intervalo aqui, né? Ok? Então, a gente só pode calcular a imagem nesse intervalo aí. Que são as equações paramétricas. Aí a gente quer ter uma ideia, né, do gráfico dessa função. Então, vamos primeiro tirar as equações paramétricas.
Então, a equação paramétrica, a gente tem x, que é a primeira função componente, e o y t mais 3 para t menor ou igual que menos 4, a restrição que está ali. Dá para a gente enxergar o que é isso aí? Vamos tentar obter as equações cartesianas, tentar eliminar o parâmetro para ver se a gente consegue enxergar o que é isto aí. Olha só, aqui a gente tem então o x é raiz de 4 menos t, o y vai ficar t mais 3. Tentar eliminar o parâmetro que vai levar ao quadrado, vai ficar x quadrado igual a 4 menos t. E daqui então eu tenho passar o t para cá, vai ficar igual a 4 menos x quadrado. E aqui, eliminando o parâmetro, eu tenho que o t vai ficar igual a y menos 3. Né? Igualando aqui, a gente vai ter, vou colocar aqui, o y menos 3 é igual a 4 menos x quadrado. O y vai ficar igual, então, a 7 menos x quadrado. É uma equação conhecida nossa, oitava série. É o que isso? É uma parábola, certo? Equação, aqui a gente tem a equação de uma parábola. Observa que nessa parábola a gente vê aqui que quando o x é 0, o y é 7, então ela vai cortar aqui, vamos supor que seja 7. Concavidade para cima ou para baixo? Cálculo 1 aí. Para baixo, tá? Então, ela tem concavidade voltada para baixo. Seria mais ou menos assim. Agora, pergunto para vocês. Toda essa parábola representa o gráfico da função vetorial? O que vocês acham? A gente tem que atentar ao domínio. Às vezes, quando a gente obtém a equação cartesiana, ela tem mais pontos do que, de fato, o gráfico da função. Né? Aí tem que observar o seguinte, tá? Aqui na parábola, eu tenho valores para x negativo e valores para x positivo. Mas aqui nesta curva, olha, observa só que o x, agora ficou ali, o x é 4 menos t. Tá? E esse valor aqui, ele é sempre maior ou igual que 0. Tá? Então, na minha curva, na curva aqui da função vetorial, o x, a primeira coordenada do vetor, é sempre maior ou igual que 0. Então, quando eu for obter a equação cartesiana, eu tenho que observar que vai ser esta aqui, né, mas com a condição de que o x é maior ou igual que 0. Ou seja, eu vou pegar só esse ramo que está para lá. Isso aqui não vai fazer parte aqui da função, do gráfico da função vetorial, tá? E como é que esta curva aí é descrita? Tá? Então, eu tenho aqui para cada valor no parâmetro t, o vetor posição t, quando esse parâmetro varia, esse ponto final aqui vai descrever a curva, que é o gráfico da função. Ok? Vou ver outro exemplo. 1 mais 2 cosseno t e 3 mais t seno t. Essa é a função vetorial. Né? A cada t, ela associa esse vetor aí que tem essas funções coordenadas. Como todos vocês já sabem calcular a imagem de qualquer número, vamos direto para as equações paramétricas. Quem vão ser as equações paramétricas? O x
é a primeira função componente, 1 mais 2 cosseno de t. O y, 3 mais seno t. Temos alguma restrição aí, gente, para calcular o x, o y? Domínio da função? Tem alguma restrição? Qual é o domínio da função cosseno? Todos os reais. Domínio da função seno também, né? A menos que você coloque aqui a restrição por causa da tua aplicação, tá? Em geral, a gente coloca o t sempre maior ou igual que zero para a curva se deslocar mais. Não tem nenhuma restrição para você fazer esse cálculo aqui. Olhando aí, a gente tem uma ideia do que vai ser o gráfico dessa função vetorial. Se a gente tiver estudado as coordenadas polares, aí estudaram em cálculo 1, coordenadas polares. Estudaram? Não lembro, né? Mas olha só. Então, qual é a ideia? Vamos tentar obter as equações cartesianas para ver se a gente enxerga, né, o que é o gráfico disso aqui. Vamos tentar eliminar o parâmetro. Esse o máximo que eu posso fazer aqui. O x aqui, ó. Vou tentar isolar aqui, vou ficar o cosseno de t. Vai ficar x menos 1 sobre 2 é igual a cosseno de t. E aqui, vou isolar o seno de t. Vai ficar y menos 3 é igual a seno de t. Né? Aí a gente tem aquela identidade trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t igual a 1. Né? Que isso vale para qualquer que seja o t em R. Ok? Aí, olha, vamos usar isso aqui. Mais seno de t, ele é o y menos 3. E o cosseno de t é isso aqui. Eu vou substituir. Só vou colocar na frente aqui o cosseno. Vai ficar x menos 1 ao quadrado. Aí embaixo vai ficar o quadrado sobre 4 mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Vou colocar um aqui só para vocês enxergarem. Estou fazendo tudo para ativar aí a memória de vocês, né? 2 ao quadrado. Ah, isso aqui eu acho que eu já vi. Equação de que isso aí? Uma elipse, né? Equação de uma elipse aí, que tem centro. Isso é a equação de uma elipse. O centro da elipse é o ponto de coordenada. É 3 aqui, né, gente? Então, o centro, 1, 3. Então, o gráfico, né, da curva seria mais ou menos isso, uma elipse com centro. X é 1, Y é 3. Vou transferir os eixos coordenados para cá. Né? O eixo paralelo ao eixo X, aqui, ó, 2 unidades. Então, aqui 2 unidades para cá. E uma unidade aqui no Y. Nossa, eu desenhei uma elipse tão feia. Licença aqui, gente. Daqui para cá a gente tem 2 unidades de comprimento. Seria um gráfico, né, o esboço do gráfico dessa função vetorial. Mas o que representa esse gráfico aí? Aí eu tracei aí o esboço do gráfico, mas lembra o que ele representa? Para cada valor de t, né, que eu pego aqui, existe um vetor posição, que vai daqui da origem a um ponto final. Quando o t varia, esse vetor posição está caminhando aqui, aí ele descreve essa elipse, ok?
Então, vemos aqui o slide, só para a gente fechar. Então, a gente tem as equações paramétricas. Domínio da função. Não temos nenhuma restrição, todos os reais. E a partir das equações paramétricas, a gente obtém a equação cartesiana. Tá? Vamos ver aqui o comportamento, o gráfico dessa função. Tá? Então, vou fazer o parâmetro t variar, ponto final, né, que tem como coordenadas as equações paramétricas. Ó, e quando t varia, aquilo que eu falei, aí o ponto final está descrevendo a elipse. Ok, vamos ver mais um exemplo aqui. Então, agora eu tenho a função vetorial, que a todo t vai associar o vetor de coordenadas t cosseno t seno t, com a restrição aqui que o t sempre é maior ou igual que zero. Ok? Equações paramétricas, x é t cosseno t, y é t seno t, a restrição foi colocada aqui, tá? E as equações cartesianas. Agora fica meio difícil da gente conseguir eliminar de todo esse parâmetro aí, gente. A gente tem que o x, ele é t cosseno de t, o y é t seno de t, a gente tem a identidade trigonométrica fundamental, que a gente vai usar direto aqui. Observe o seguinte. Quem vai ser o alfa de zero? Essa função, ela leva o zero em que vetor? 0, 0, certo? Porque é um vetor nulo. Se o t for diferente de zero, aí eu posso dividir. Eu tenho que x dividido por t é igual a cosseno de t. Eu tenho que o y dividido por t é igual a seno de t. E se eu usar a identidade trigonométrica ali, eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado sobre t ao quadrado é igual a 1. Certo? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a t ao quadrado. Para cada t maior ou igual que zero. Aqui temos a equação de quê, gente? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a... É o quê? Desculpa, não estou ouvindo. A Pitágoras? Ah, tá. Também. Não, mas a figura geométrica que descreve, que essa equação aí descreve. Ah, tá, eu sei. Desculpa, também é uma identidade de Pitágoras. Mas a figura geométrica é uma circunferência com centro na origem e raio T, né? Então, olha só. O T vai varrer todo o conjunto dos reais para T maior ou igual que zero. Para cada valor que a gente tomar em T aqui, então, o gráfico, o ponto final vai estar em cima de uma circunferência de centro na origem, raio T. Então, quando está na origem, ele está bem aqui. Aí, por exemplo, quando o T for 1, ele já vai estar aqui na circunferência. O ponto final vai estar aqui em cima de uma circunferência.
Né? Se t igual a 12, ele já vai estar aqui em cima de uma outra circunferência aqui. Só que esse t, ele é contínuo, ele vai assumir todos os valores aqui. Não tem essa interrupção que eu estou fazendo de forma discreta, certo? Então, quando t assume todos esses valores aí, ele descreve uma curva que é chamada espiral. Vamos enxergar aqui como é que fica. Tá? Então, quando t é zero, o ponto, a imagem aqui é o vetor nulo. E aí, para cada valor de t, o ponto vai estar em cima de uma circunferência, tá? E aí ele vai descrevendo essa curva aí, que é um espiral. Porque o t é contínuo, né? Ele não tem interrupções. Então, não tem essa coisa estanque. Agora é uma circunferência, agora passou para outra, para outra. Ok? Então, essa curva aqui, descrita nesse caso. Vou pular essa aqui, que foi aquela que a gente já viu. No outro momento, a gente analisa o desempenho do jogador do remo. Né? Vamos estudar aquela trajetória daquela bola. Tá? E aí, olha, a gente tem as funções vetoriais tridimensionais. O que vai mudar agora? É que é uma função vetorial que a todo parâmetro t ela vai associar um vetor, só que agora é um vetor no espaço, um vetor tridimensional. Tá? A única diferença é que tem mais uma função coordenada aqui. Tá? Essas funções coordenadas são todas funções de uma variável real a valores reais. Tá? E o que vai ser o gráfico de uma função vetorial tridimensional? O que vai ser aí? Por analogia, o pessoal aqui falou que é uma superfície. Veja bem, é só o ponto final, ele está caminhando, né? Então, ele, em geral, vai caminhar em cima de uma superfície, mas ele vai descrever uma curva, né? Só que é uma curva no espaço, tá? Está em cima da superfície, mas o ponto final vai descrevendo uma curva. É como se você tivesse uma partícula caminhando em cima de uma superfície, tá? Então, olha, para cada valor do parâmetro t, eu vou associar um vetor tridimensional, mas a gente já viu que para todo vetor em R3 está associado um ponto, que é o ponto final do representante de posição, e aí a mesma coisa, quando t assume todos os valores no domínio, esse ponto final vai descrever uma curva. A única diferença é que a curva agora está no espaço, tá? E aí, isso que é o considerado gráfico da função vetorial. A gente tem também as equações paramétricas, análogo, a mesma coisa, né? Para cada valor que eu pego lá na curva, esse x é a imagem da primeira função, para algum valor do parâmetro, esse y é a imagem da segunda função coordenada e o z é a imagem de uma terceira função coordenada. Quando eu elimino o parâmetro, eu obtenho equações cartesianas. Em geral, né, no R3 a gente obtém duas equações cartesianas, que são duas superfícies, né? E a curva vai ser a interseção dessas superfícies. Aqui, ó, tem uma função vetorial que a todo t está associando o vetor tridimensional agora. Esse vetor associa o -2 a que vetor do espaço? -2, 0 e -6. Muito bem. Eleva o -7 em que vetor? -7, -5
e menos 21. Ok. Qual é o domínio dessa função? Então, é a mesma coisa, a gente vai analisar o domínio de cada uma das 3 funções coordenadas e fazer a interseção. Não temos nenhuma restrição, né, com essas regrinhas aqui, que é só soma e múltiplo de números reais. Portanto, ela está definida para todos os valores reais. Equações paramétricas. X é aqui a primeira função coordenada, y é a segunda e z a terceira. Conhecemos essas equações paramétricas aí? É o quê? É uma reta no espaço, né? Que passa no ponto, passa no ponto de coordenadas 0, 2, 0 e tem 1, 1 e 3 como um vetor diretor, tá? Então, é essa reta aí que passa por esse ponto e tem esse vetor diretor. Se quisermos obter as equações cartesianas, tentamos eliminar o parâmetro aí, certo? Eliminando o parâmetro, a gente vai obter a equação simétrica dessa reta. Aí o x é igual a t, o y menos 2 é igual a t, e o z sobre 3 é igual a t. Né? Igualando aqui, a gente tem o x, eu vou escrever na forma aqui arrumadinha, x menos 0 sobre 1, igual a y menos 2 sobre 1, igual a z menos 0 sobre 3. Equação simétrica da reta. Não precisa escrever assim, não. É só para a gente enxergar que estão lá os componentes. Vetor diretor 1, 3 e passa pelo ponto de coordenadas 0, 2 e 0. Ok? Então, essa reta é que é o gráfico desta função vetorial. Né? E o que ele representa? A mesma coisa. Vamos olhar aqui. Tá, então, para cada valor do parâmetro, eu tenho aqui ó, o vetor posição, e quando o parâmetro varia, ele vai descrever, então, a curva, que é exatamente aquela reta. Outra forma de ver, gente, aquilo que eu falei, em geral, a gente obtém a equação de 2 superfícies, né? E a curva vai ser a interseção. Se eu juntar a equação 1 e 2, tá? De 1 e 2 isolar o parâmetro, eu obtenho essa equação S1 aí. Y é igual a x mais 2, certo? O que é isso aí? Equação de quê? Y é igual a x mais 2. Da reta? Lembra que nós estamos no espaço aí, hein? Pegamos uma nave e fomos para o espaço. E a equação de que é isso aí? No espaço? Equação de um plano, tá? Equação geral do plano. Em R2 vai ser uma reta, mas em R3 é equação geral do plano, né? Ficou isso aqui, ó. X é igual a y menos 2. Era isso que tinha lá, né? Tá? Então, o que eu posso enxergar assim, olha. 1 vezes x mais 1 vezes y mais 0 vezes z igual a 2. Equação geral do plano, tá? Aí, se você olhar este espaço para eu desenhar. Aqui, sim, no plano XY é essa reta aqui, tá? Aí a reta aqui quando x é 0, vou colocar só aqui para a gente enxergar melhor. X mais 2. Quando x é 0, y é 2. Então, essa reta passa nesse ponto aqui. Quando x é 1, y é 3.
Aí aquele meu desenho para tentar enxergar que isso aqui está no plano XY, né, gente? Tem uma reta que está neste plano aqui, XY, tá? Mas quando o Z está livre, agora eu fui para o espaço, então o Z está livre. Então eu assumo tudo isso aqui, tá? Então é um plano que eu tenho aqui. Que o Z está livre aqui. Ele pode assumir qualquer valor aqui, tá? Então é um plano aí. E aí, se eu juntar também, por exemplo, eu posso juntar agora. Então, 1 com 2 é um plano. Tá? Conjunto de todos os pontos que ao mesmo tempo satisfaz esse e esse. Ou eu posso juntar agora 1 com 3 ou 2 com 3. Eu vou ter a equação de um outro plano. Tá? Então, os pontos que satisfazem x e y vai dar esse plano aqui. Agora eu pego, olha, a primeira equação com a terceira equação. Os pontos que estão no plano XZ satisfaz isso aqui. Equação de que isso? Em R3? É um plano, tá? E a reta que a gente viu lá, ela é exatamente a interseção desses planos. Vou voltar aqui, olha. Tem um plano, tá? O primeiro plano lá. Y é igual a x mais 2. Eu tenho outro plano. E a reta é exatamente a interseção, tá, dos dois planos aqui. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Função vetorial tridimensional. Para cada t, ela associa o vetor que tem essas funções coordenadas. Equações paramétricas. Simplesmente, né, eu vou tomar aqui que é o x, o y e o z. Tá? Não foi colocada nenhuma restrição aqui. Eu posso calcular cosseno e seno para qualquer número real. Tá? Então, estou colocando aqui que ela está definida para todo t. E a gente tem uma ideia do que é isso aí? A gente vai tentar ver se a gente escreve as equações cartesianas, né? Para tentar visualizar o gráfico, tá? Então, ó, seno, cosseno, identidade trigonométrica fundamental ajuda bastante. A gente pode, na primeira equação, eu vou isolar o cosseno de t. Aí vai ficar cosseno de t igual a x menos 1. Tudo bem? Segunda equação, isolar o seno. Vai ficar y menos 1. Tá? E na terceira também, né, isolar o cosseno. Tá? Então, olha só, gente. Vê se vocês tiverem dúvida, vocês falam para eu escrever ali, mas eu acho que não há necessidade. Na primeira, eu vou ter que o cosseno de t é x menos 1. Então, eu coloquei cosseno ao quadrado aqui. Na segunda, eu vou ter que o seno de t é y menos 1. Então, seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. E eu já coloquei aqui que não era para ter colocado que era isso aí, né, gente? Vocês lembram aulas passadas que a gente viu? X quadrado mais y, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Era x menos 1, né? X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Tá? Equação, estou no plano, é a equação de uma circunferência com centro em 1, tá? Então, no plano XY, circunferência, passa aqui 1, o raio é 1. Era para ser uma circunferência. Tá? Só que eu estou em R3. O que acontece com o Z aí? Está livre. Está livre, né? Lembra que a gente, uma superfície cilíndrica? Então, uma reta paralela ao eixo Z que vai caminhar ao longo dessa superfície. Então, vai gerar aqui um cilindro.
com muita boa vontade, vocês enxergam aqui um cilindro, tá? Isso é só o ponto. Então, para cada T, eu vou ter o ponto X, Y, Z, né? E o X e o Y tem que estar aqui em cima desse cilindro. Mas ainda tem lá a terceira variável que a gente ainda não... O que tem lá com o Z? Olha, o Z, vamos ver aqui o slide. O Z, ele é 3 mais 2 cosseno T. Aí eu posso isolar aqui o cosseno T, certo? Daqui eu vou ter que, isolando aqui, cosseno T, Z menos 3 sobre 2 é igual a cosseno de T. Onde eu tenho cosseno de T? Eu tenho na primeira equação, tá? E também eu posso isolar. Se eu isolar na primeira equação, isso vai ficar igual a x menos 1. Então, eu tenho uma relação entre o z e o x. Eu vou ter que o z menos 3 vai ficar igual a 2x menos 2. Ou ainda o z vai ficar igual a 2x mais 1. Equação de que isso, gente? Em R3. Num plano, tá? Então, é a equação de um plano. Então, eu tenho aqui duas superfícies. Eu tenho esse cilindro e eu tenho o plano. O que vai ser a curva? Que representa o gráfico da função vetorial. Vai ser a interseção do plano, daquele plano com esse cilindro, tá? Vamos visualizar aqui, fazer aqui no GeoGebra o gráfico. Tá? Então, do lado eu tenho o plano e o cilindro, e a curva vai ser exatamente a interseção desses dois aqui. Então, olha, eu tenho aqui o cilindro, tenho o plano e a interseção desses dois aqui. Estão vendo? É a superfície. E aí vamos pegar aqui o ponto final, tá? Tá aqui o vetor posição da imagem de um T qualquer, fazer ele variar aqui. Tá? Então, quando o T varia, vou ver a melhor posição para colocar aqui. Ele está caminhando exatamente em cima da interseção, tá, gente? Que está descrevendo aí uma elipse. Ok? Tá, e agora vamos ver aqui um análogo. Qual é a diferença desse para o anterior, tá? Apaguei aqui o anterior. No anterior, a gente tinha isso aqui, olha, o Z, eu podia expressar em função do X, que havia uma relação. Agora, a gente tem o X é 1 mais cosseno T, o Y é 1 mais seno T, e o Z é T, é o parâmetro, tá? Então, eu vou ter aqui equações paramétricas. Né? Olha, agora o Z é só o parâmetro T. Juntando x e y aqui, gente, isolando, o que eu vou obter? Eu vou obter aqui o mesmo cilindro, tá? Qual é a diferença agora? Eu não consigo relacionar o Z com as demais variáveis. Mas o Z é livre, né? O Z é exatamente o valor do parâmetro. Então, para cada valor que a gente pega para o parâmetro T, eu vou ter um ponto. X e Y vão estar exatamente em cima do cilindro, né? E o Z, peguei Z igual a 1. Perdão, o T igual a 1. Portanto, o Z vai ser igual a 1. Então, o ponto final, ele vai estar aqui em cima do cilindro, mas na altura do plano Z igual a 1. Tá? Peguei um outro valor para Z. Z igual a 1,5. Aí, a mesma coisa. O ponto final vai estar do representante de posição.
O x e o y vão estar em cima desse cilindro, só que o z agora vai estar num plano que está aqui numa altura um pouquinho maior, tá? Então, esse ponto final, ele vai sempre caminhar em cima desse cilindro. O z vai aumentando, o parâmetro t vai aumentando, ele vai caminhando ao longo do cilindro. Vamos enxergar aqui, ó. Tá? Então, aí ele descreve uma curva. Opa, já tinha passado para o outro. Então, e nesse caso aqui era a interseção das duas superfícies. E vamos ver como é que vai ficar no novo caso aqui. Então, o parâmetro vai variando, tá? E o ponto final vai descrevendo esta curva aí. Que é uma hélice. O que é de fato que ele está fazendo? Olha só. Eu acho que eu coloquei aqui, perdão, coloquei outra que não é aquele cilindro, mas é um cilindro. Coloquei a outra equação aqui, tá? Ele está caminhando em cima do cilindro, tá? Esse cilindro aí é um cilindro elíptico, porque é uma elipse, mas a ideia é a mesma, ok? Diferente do anterior, que era a interseção, tá? Do cilindro com o plano. Aqui ele vai descrever uma hélice. Aí, gente, eu vou deixar aqui uma como exercício para vocês. Eu tinha outro exemplo, mas como parece que vocês já estão cansados de exemplo, eu vou pular aqui. O pessoal está indo embora porque está cansado de exemplo, então é sinal de que já foi assimilado essa coisa, né? Olha só, só vou colocar o seguinte, nesses exemplos aí a gente tinha a função vetorial, e foi dado a função vetorial, e a gente tentou esboçar o gráfico. Agora é o contrário, tá? Posso obter assim, eu quero uma função vetorial que representa a curva obtida pela interseção desse cone aqui com esse plano. Então, foi dada agora a equação das duas superfícies para eu fazer uma parametrização da curva, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Bom, aí tem diversas maneiras de você parametrizar isso aí. Eu vou tentar apenas... Olha só, a gente tem x² mais y², que aqui é um cone, com a folha superior dele, e z igual a 1 mais y. Aí a gente quer obter uma função vetorial que descreva essa curva aí. A segunda equação é o que, gente? Descreve o que em R3? Um plano, tá? Aí você pode escolher, ó, por exemplo, eu posso chamar y vai ser o parâmetro, ou x o parâmetro. Acho que o y aqui está menos complicado. Eu posso dizer que o y vai ser o t, né? Para cada y aqui. E aí eu tentar substituir. Se eu chamar o y de t, eu já vou ter bem aqui que o z vai ficar igual a 1 mais t. Né? Tomando aqui a primeira equação, eu tenho que o z é igual... Eu já vou levar o quadrado para cá, gente. x² mais y². E agora eu vou substituir o que eu já tenho aqui, mais o z. Eu quero escrever tudo em função do t, tá, gente? O z é 1 mais t. 1 mais t ao quadrado. Vai ficar igual a x² mais o y que eu disse que é o t. Então, o meu objetivo agora é escrever o x também em função do parâmetro t aqui. Que vai ficar 1 mais 2t, mais t ao quadrado, x² mais t ao quadrado, que eu te cancelo aqui, e aí o x vai ficar 1 mais 2t. Né? Então, vou dizer que uma parametrização dessa curva seria a função vetorial que tem, o x ficou
1 mais 2t. O y foi o parâmetro t e o z ficou 1 mais t. Tá? Não é a única maneira de você parametrizar a curva, né? E aí seria o quê? Vamos ver aqui. É a interseção de duas, vai ser a interseção das duas superfícies que tem lá. Um plano com o cone. Três, quatro. Vamos ver se eu abri certo aqui. Então, aqui a gente tem aquele cone, z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? E a gente está fazendo a interseção com o plano. Tá? Então, a curva vai ser essa interseção aqui. Aí aqui, olha, com as restrições que a gente tem. Eu só vou assumir o valor de t, eu só vou atribuir para t valores que tornam isso aqui positivo, certo? Com as restrições lá. Uma coisa, eu sou Calil Araújo, do curso de Engenharia de Computação, e eu quero saber por que você substituiu y por t. Por que não poderia substituir nas outras variáveis também? O y, por que eu substituí y por t? Sim. Sim, foi o que eu falei assim. Eu quero parametrizar isso aqui. Então, aí eu escolhi, certo? Mas poderia subir, não? Poderia. Você poderia dizer, olha, eu vou chamar o z que vai ser o meu parâmetro, ou z mais 1. É por isso que eu falei, não é a única forma de você parametrizar, é livre, tá? Escolhi porque achei que era o que ia dar menos trabalho. Tá? Mas é livre. Essa forma de parametrizar não é a única. Pode ser z menos 1 que eu vou chamar do parâmetro. Então, pode substituir. Entendi, obrigado. Tá? Então, o exercício que eu quero deixar para vocês é isso aqui. Como também você pode atribuir coordenadas polares lá, tá? Olha só. A gente tem aqui a curva traçada por um ponto P, colocado na borda de um círculo. Vão imaginando aí. Colocado na borda de um círculo, quando este rola ao longo de uma reta, é chamado uma cicloide. Imaginaram aí o que é uma cicloide, como é? Não. Imagina que você está na tua bicicleta, certo? Aí a bicicleta, não tem aquelas bicicletas que tem uma luzinha que fica... Né? É exatamente aquilo. Tá? A bicicleta vai se deslocar ao longo de uma reta. Quando a roda da bicicleta vai rodando, aquele ponto aqui vai descrevendo uma curva. Essa curva que é chamada cicloide. O que a gente quer? Uma parametrização. Como é que eu posso descrever, tá, aquela curva? É claro, aí... Perdão, gente, com as restrições aqui, né, para facilitar a vida da gente. Então, a gente vai assumir que ele está em cima de um círculo que tem raio R, e de tal maneira que aquele ponto lá, onde está a luzinha, uma das posições que ele ocupa é a origem de um sistema no plano, né, um sistema de eixos coordenadas. Vou colocar aqui para a gente entender a situação. Procure o nosso livro-texto, que a gente tem lá essa situação. Tá? Então, olha, eu tenho aqui um círculo. Coloquei uma bola aqui para ficar melhor de visualizar. E aí, ele vai deslocar ao longo de uma reta. Né? Suponha que essa reta é o eixo X. Esse ponto está fixo. Quando ele desloca, ele está descrevendo uma curva. E essa curva aí que é a cicloide.
Cadê o... É isso, ponto, olha, vai descrevendo aqui a curva. Ok? Acho que todo mundo vai conseguir um tempinho para fazer isso, porque não vai gastar tanto tempo, né, gente? Olha só, gente, as funções vetoriais associam números reais a vetores. Então, quando eu estou com funções vetoriais, eu estou trabalhando com vetores. Portanto, a gente efetua com essas funções as mesmas operações que a gente efetua com vetores, tá? Então, nós podemos somar funções vetoriais, multiplicar uma função vetorial por um escalar. Vamos ver aqui o slide. A gente vai efetuar as operações que a gente fez com vetores, né? Então, aqui, eu acho que é coisa rápida, que é claro para todo mundo. Suponha que eu tenho aqui duas funções vetoriais n-dimensionais, então vou generalizar, pode ser bidimensional, tridimensional. Operações que eu posso fazer, vou somar. Quando eu somo duas funções vetoriais, eu obtenho uma nova função vetorial, que a gente representa assim, alfa mais beta. Quem vão ser as componentes dessa função, gente? Soma. É somar as coordenadas de uma com a coordenada de outra, somando vetores, né? Simples assim. Então, eu somo, e aqui soma de funções reais, tá? Somar as regras da função. Então, por exemplo, tem essa função alfa de t, seno de t, cosseno de t e t. Essa outra aqui, que é a regra cosseno de t menos seno de t, 1. Quero somar, vou obter uma nova função. Como que é a regra dela? Soma as coordenadas correspondentes. Seno de t mais cosseno de t menos seno de t, e t menos 1, tá? É uma nova função vetorial. Como é que eu multiplico uma função vetorial por um escalar? A gente aprendeu a multiplicar número real por vetor, certo? É pegar cada função coordenada e multiplicar por um escalar. Então, vou pegar esse número real, multiplicar pela primeira função, pela segunda, e assim sucessivamente, tá? Tem essa função aqui, cujas funções coordenadas são seno de t, cosseno de t e t. Aí eu quero multiplicar essa função por o número 4. Eu vou obter uma nova função vetorial, né? Como que são as funções coordenadas? Pegar cada uma dessas coordenadas e multiplicar pelo número real, 4. Simples assim. Posso também multiplicar uma função vetorial por uma função escalar. Aqui a gente fala uma função escalar, né, com uma função real. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esta função escalar e multiplicar por cada uma das funções coordenadas, que também são funções escalares, tá? Então, eu pego f de t, e aqui é multiplicação de função real, tá? Então, eu quero pegar essa função, multiplicar pela função escalar, que tem como regra t mais 1. Eu vou pegar essa regra t mais 1 e multiplicar por cada uma das funções coordenadas. Então, vai ficar t mais 1 vezes seno de t, t mais 1 cosseno de t, t mais 1 t. Que outras operações que a gente viu com vetores que agora eu esqueci? Produto escalar ou produto interno. Então, a gente pode pegar duas funções vetoriais e fazer o produto interno entre eles. Nesse caso, a função resultante vai ser o quê, gente? Uma função vetorial ou uma função escalar? Vai ser uma função escalar, né? Porque produto interno de vetores dá um número real, tá? Como é que eu faço a regra? Igualzinho a gente faz produto interno, tá? Multiplico as funções coordenadas correspondentes. Quero fazer o produto interno dessa função alfa com a função beta. É só multiplicar as funções coordenadas correspondentes. E criou outra operação que a gente viu. Produto vetorial, que aí eu posso fazer sempre esse produto vetorial entre funções. Não, porque o produto vetorial ele só está definido para vetores tridimensionais, tá? Então, só vou poder efetuar se forem funções vetoriais tridimensionais. Mas sendo, como é que eu efetuo? Fazendo o produto vetorial, tá?
como a gente viu na aula passada, o produto vetorial entre as coordenadas das funções que compõem as funções que eu estou multiplicando. Ok? Por exemplo, quero fazer o produto vetorial dessas duas funções aqui. Então, eu uso a regra do determinante aqui, tá? E aí eu obtenho a função, que foi como a gente viu lá, né? Elimina o i, o j e o k, né? Para o i, eu elimino a coluna do i e faço aquele determinante 2 por 2. Para o j, eu elimino a coluna do j e faço o determinante 2 por 2. E assim sucessivamente. Ok? Vocês já estão cansados? Eu não. Então, gente, alguma dúvida dessa parte inicial? Acho que não, né? O que tem que fazer agora é exercitar, tá? Esses gráficos, eles não são simples, principalmente se for curva no espaço, tá? A gente sempre vai tentar usar os recursos gráficos, né? Os software gráficos para visualizar. Mas alguns casos são traçado de curva mais simples, que a gente conhece, tá? Um cilindro circular, um cilindro elíptico, um cilindro parabólico, tá? Então, aí a gente pode trabalhar nisso aí. A gente vai fazer bastante exercício para se familiarizar. Só um minutinho aqui, deixa eu só... Agora quero perguntar aqui para vocês, que já sabemos tudo de função vetorial, podemos ver o slide. É uma função vetorial? Não, que bom, né, que vocês sabem que não é uma função vetorial. Então, todo mundo já sabe distinguir uma função vetorial de uma função escalar. Não vou perguntar de um número negativo, vou perguntar de um número positivo, quanto que é. Essa função, ela leva 1 aonde? F de 1. 4. É só aplicar lá na regrinha. Mas como tu conseguiste esse 4? Porque 1 menos 8 dá menos 7. É a fome, né? Ele leva no 7. Ok. É por isso que a gente tem que estar sempre bem alimentado, né, gente? Porque, né, precisamos lutar para que todos tenham alimento. E F de 2? E vocês estão... Eu acho que tem que liberar vocês para ir almoçar mesmo. F de 2. Dá 0? Como vocês estão conseguindo esse 0? Sim, aí substitui, tipo, lá em cima vai dar 0 menos 8, dá menos 8. Aí eu tenho que dividir menos 8 por 2 menos 2, que é 0. Existe divisão por 0? Não, né? Então, o que significa isso? Não posso calcular a f de 2 dessa função. Significa que o 2 não é um elemento do domínio dessa função, tá? Podemos calcular a imagem dessa função para qualquer valor? Não. Quem é o domínio dela? Todos os reais menos o 2. O 2 é a única restrição que a gente tem, tá? Então, essa função está definida de menos infinito a 2, aí pula o 2, né? E de 2 para frente, tá? Então, se ela está definida, então eu posso calcular. Agora, f de 1,9999. Agora vai sair de cabeça aí, né? Pega a calculadora, quanto dá isso aí? Esse posso, está no domínio, certo? Então, posso calcular. E aí, quando a gente joga lá, faz essas continhas, dá 11,9994. Posso calcular f de 2,001. Está bem próximo do 2, mas não é 2, certo? Dá 12,004. Ou 006. E também estou com fome. Aí, gente, então, será que a gente pode afirmar o quê? Quanto vale o limite de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2? E o que significa dizer que limite de x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2 quando o x tende a 2 é 12?
Eu sou o Raul e eu sou do curso de Engenharia Naval. Sim, Raul, como foi que você explicou que conforme... É que sumiu a função. Agora... Cadê? Aí, vai lá. Conforme o x ele se aproxima de 2, a função ela vai se aproximar ao valor de 12. Correto? Muito bem, Raul, muito bem. Olha só, gente. É isso mesmo, essa é a ideia, né? Ela não está definida para 2. Mas é a única restrição. Então, na vizinhança do 2, a gente pode analisar essa função. Domínio dela, todos os reais. Todos os reais. Aí chegou aqui no 2, 0, 1. 2 aqui tem um buraco aqui no domínio da função. Ela não está definida. Mas na vizinhança do 2, ela está. E aí eu posso querer analisar como que é o comportamento dessa função na vizinhança do 2. Nos dois exemplos que a gente viu lá, pegamos 1,99 aqui pela direita, bem pertinho, deu um valor 11, não sei o quê, próximo de 12. Pegamos um valor um pouquinho maior. Tá? Aqui, perdão, eu falei a direita não, pela esquerda menor e pela direita. Então, é como ele falou, à medida que o x está se aproximando do 2, a imagem da função se aproxima de 12, tá? E eu queria que isso ficasse bem claro, porque naquele teste que a gente fez, lembra do teste de sondagem que a gente fez no segundo dia de aula? Né? Tinha lá um limite que a gente pedia para explique o que isso significa. Por incrível que pareça, foram uma das questões que menos responderam, né, o significado. A regra de L'Hopital todo mundo aplicou corretamente. Vocês gostam do L'Hopital, né? Todo mundo, segundo o seu L'Hopital, é assim, tal. Mas explicar o significado, tá? Eu acho que faltou. Então, essa que é a ideia do limite. À medida que no domínio da função, à medida que o x pega valores próximos de 2, a imagem dessa função terá se aproximando do 2. Então, na aula de hoje, a gente vai começar o estudo do cálculo das funções vetoriais, certo? Ou seja, o que a gente estudou de cálculo para funções de uma variável real, né? Limite, derivada, integral, a gente vai aplicar a mesma coisa para as funções vetoriais, tá? Ele ficou com uma cara muito triste quando eu falei na aula de hoje. Deu um desânimo nele, tá? Então, olha só recordar limite de funções reais, para a gente ver que é análogo para funções vetoriais. Então, quando a gente diz assim, limite de f de x quando x tende a é L, qual é o significado disso? Que à medida que o x se aproxima de A, o valor da imagem se aproxima do número real L. Então, são duas aproximações, né? No domínio, o valor x está se aproximando de A. E no contradomínio, porque tem uma função de uma variável real, valores reais, então o gráfico dela vai ser no plano, e eu tenho duas aproximações, que tem um ponto A e um ponto L. Então, está dizendo, olha, no domínio, aqui está o domínio da função, aqui vão estar as imagens. No domínio, quando x vai se aproximando de A imagem vai estar aqui próxima do número real L, certo? E como é que a gente mede a aproximação na reta? Como é que eu digo quando é que o número está próximo do outro? Como é que eu digo não? Como é que eu meço o quanto o número está longe ou próximo do outro na reta? A derivada precisa de tudo. Eu estou perguntando assim, olha, a gente diz, estou aqui na reta, está aqui o número A, está aqui o número x, a gente está dizendo, à medida que x se aproxima de A, como é que eu meço a distância que o x está de A na reta? Só isso. É exatamente a ideia de vizinhança, mas quem é que mede isso? É a distância em 2 pontos, certo? Distância em 2 pontos na reta. Lembra que para todo ponto a gente está associando o número real na reta. Para todo número real a gente associa ponto. Então, eu posso enxergar esses números como sendo a coordenada de ponto. Eu tenho um ponto P e um ponto Q. E quem diz para mim qual é a distância que o ponto P está do ponto Q na reta, a distância que o P está do Q. Como é que a gente faz esse cálculo, gente? Valor absoluto de x menos A ou A menos x, né? Porque aí é a diferença. Então, na reta, eu meço a distância entre pontos, calculando o valor absoluto entre esses números, ok?
Então, na próxima aula, tá? E aí a gente vai aprofundar o cálculo de limites, tá? De funções. Muito obrigada pela presença de todos e até quarta-feira. Você também.